Oi, eu sou a Andriele, sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Educação Matemática da UEL. Vou estar falando sobre o trabalho em categoria de ação docente em uma aula de Química Experimental. Esse tema, a ação, tem tido um destaque nas pesquisas e produções acadêmicas do grupo EduSim, que é um grupo que está desde 2002 no programa de pós-graduação, ao qual eu pertenço. E durante esses anos, o foco de pesquisa do grupo tem sido a ação de docentes e discentes em sala de aula. A ação, ela é compreendida como algo social, como uma atividade interativa e complexa também, porque envolve a interação de diferentes sujeitos que são permeados por diferentes condicionantes e elementos, sejam externos ou internos ao contexto, tendo o professor ali tendo um papel fundamental em toda a ação que é desenvolvida ali em sala de aula. No grupo, nós compreendemos que a ação ela não se restringe apenas ao discurso que é proferido por professores ou estudantes, mas no que se observa ali no ato de sua ocorrência, ou seja, aquilo que falam e também fazem, E no grupo, existem essas duas vertentes de pesquisa. A partir disso, é possível descrever e categorizar, então, a ação utilizando como suporte verbos indicativos de ação, que é o que o grupo tem feito ao longo de um certo tempo. A primeira pesquisa foi feita em 2016, ao qual Andrade encontrou 4 categorias de ação. E a partir desse primeiro trabalho no grupo, de categorizar a ação, surgiu novas produções acadêmicas, buscando então descrever e categorizar tanto ações de docentes quanto de discentes, em diferentes disciplinas, seja no ensino básico ou no ensino superior, e também ali tentando analisar aulas com metodologias e estratégias das aulas. E baseado nisso, esse trabalho ele buscou como objetivo identificar e descrever as categorias de ação docente em uma aula de química experimental no ensino superior. Então, a partir disso, a gente foi acompanhar então uma aula experimental no ensino superior, na disciplina de introdução à química experimental, que é uma disciplina que é realizada 100% no laboratório da universidade. Nós acompanhamos 4 horas aulas e a aula foi sobre obtenção e crescimento de cristais. A coleta nós realizamos por meio da gravação de áudio e vídeo, colocando ali a câmera voltada para a professora, tentando captar toda a ação, e nós utilizamos para organizar e analisar os dados a análise de conteúdo. A análise da aula, nós estruturamos ela separando as categorias de 3 formas: em macroações, ações docentes e microações. As macroações, elas são categorias maiores que estruturam a aula, são categorias mais gerais, que nós separamos por organização da aula, realização dos experimentos e finalização. E a partir dessas categorias, estabelecemos então as ações docentes, que são os verbos então que indicam essas ações, que foram obtidas tanto dos trabalhos anteriores do grupo ali EduSim e outras que foram emergindo ao longo ali da análise. E as microações, elas são exemplos que justificam os verbos, que são as falas que o docente fez ou alguns comentários que detalham a ação realizada. Então, nessa análise, encontramos 27 categorias de ação docente para uma aula de química experimental, sendo que ocorreu 15 novas emergências de categorias que podem ser justificadas pelo contexto e a dinâmica da aula aqui analisada. Aqui no quadro que nós colocamos no trabalho, vocês conseguem entender e compreender melhor como foi essa organização aí dos dados. Então aqui nós temos as 27 ações e ao qual nós colocamos a descrição da ação, então sobre o que se trata essa ação, e as microações. Então, a partir dessas ações, microações, nós observamos que as macroações, como a organização da aula, que durou 23 minutos, nós encontramos ali 19 ações dentro dessa macroação. Na finalização da aula, foi em torno de 8 minutos, nós encontramos ali 10 ações que foram realizadas pelo docente. E na macroação, a realização dos experimentos, que foi uma macroação de maior tempo e, consequentemente, ocorreu mais ações
ações, ao todo foram 20 ações dentro dessa macroação, sendo aí uma macroação de destaque. Nós também observamos que as ações docentes, como contextualizar, ler e questionar, apareceu somente na macroação organização da aula, porque tem tudo a ver com o início, onde o docente fez a leitura do roteiro, né? Fez questionamentos a respeito do conhecimento que os alunos já sabiam sobre os cristais, e ele fez toda a contextualização ali da aula. A ação parabenizar apareceu somente no final da aula, porque foi uma ação específica, pois o docente ele parabenizou os estudantes pela execução da aula. E a ação manipular apareceu somente na realização dos experimentos. Tem muita ligação com o processo ali de executar os experimentos, né? Que é o momento em que a gente manipula realmente os materiais, os reagentes, né? Enfim. E as ações de pedir, perguntar e responder, elas apareceram em todas essas macros ações, né? Então foram ações que apareceram no decorrer todo da aula. E quanto às microações, nós pudemos observar que esse processo de categorizar as ações permite, né, que a gente discuta acerca das ações decorrentes das relações que é estabelecida entre professor, estudante e o saber em sala de aula, dando aí o ensino como uma atividade interativa, né? Então ali as 27 categorias que nós encontramos para uma aula de química experimental no contexto do ensino superior mostra essa relação que o professor tem com o ensino que ele pratica, né, sendo ele o condutor da aula e também condutor das ações dos alunos por meio das suas próprias ações, né? E a gente compreende que essas ações, né, elas podem ser concomitantes. Ao mesmo tempo que o professor ele lê, ele está explicando, ao mesmo tempo que ele está manipulando, ele está explicando, né? Então essas ações elas podem ser concomitantes também. E observamos que as macroações elas estruturaram, né, toda a dinâmica da aula em ação docente e discente, principalmente a docente, né, que a macroação, realização dos experimentos apresentou ali maior número de ações. Então essa pesquisa ela trata-se, né, de um conjunto de ações que são representativos para aulas de caráter experimental, né, sendo aí de extrema importância para as pesquisas envolvendo essa temática, né, e para a gente compreender essa dinâmica de ensino e aprendizagem, né, no ambiente da sala de aula envolvendo tal abordagem. E a gente ressalva que a gente compreende a ação, então, como uma relação com o saber que é desenvolvido em sala de aula, visando aí o ensinar e o aprender, né, no qual foi possível, né, de ser observado pelas microações, né, e que essa pesquisa ela não busca trazer modelos a serem seguidos em sala de aula, muito menos afirmar que essas ações elas são as mais adequadas, né, o que ocorre em todo o momento, né, com todos os sujeitos, mas essa pesquisa, né, ela realmente ela busca dos verbos que caracterizam ações docentes comum, né, e a gente sabe que ainda há a necessidade de ampliação dessas análises para que haja novos avanços e contribuições aí para o processo de ensino e aprendizagem. Então é isso, que tem algumas referenciais que podem ser encontrados no trabalho. E eu agradeço a atenção de vocês. Aqui está o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, né? Então, muito obrigada.